Vamos lá. Aula extra, História da Magia, aula opcional, segunda parte. Então, na primeira parte, o William Bagshot falou sobre o passado. Ele termina de contar, responde ali algumas as perguntas dos alunos. Ele se alonga um pouco, né? Se espreguiça. Ah, bom, agora, como eu havia prometido, nós já falamos sobre o passado. Agora eu queria conversar com vocês um pouco sobre o presente. Ah, vamos dizer que os contos da Calamidade da Magia vão ficar como tarefa. Não gosto de falar assim porque parece algo tão maçante e obrigatório, mas eu queria só que vocês refletissem de fato sobre o conto e na próxima aula eu queria propor uma verdadeira discussão sobre ele. Aqui com vocês, brevemente, que seja. Enfim, como eu disse, a história da magia ela não se trata apenas do passado. A história da magia ela está acontecendo agora. Nesse exato momento, a história está sendo escrita. O que nós estamos presenciando hoje em dia, no futuro, outro professor de história vai contar. Alunos como vocês, pessoas querendo entender um pouco mais do que aconteceu. É claro que, ao analisar a história no presente, as coisas ficam um tanto mais confusas. Em primeiro lugar, porque a gente não sabe sobre tudo o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. Mas também estudar a história no presente nos traz algumas vantagens. Nós podemos acompanhar tudo em tempo real e desvendando aos poucos o que de fato vai ficar para a história ou não. A Romênia, eu não sei se vocês sabem, mas era um país com uma comunidade bruxa ínfima, extremamente pequena. Era a comunidade bruxa que vivia ali na Romênia, era composta por 4 famílias. E famílias, claro, que é, adotavam, né, ou acompanhavam outros bruxos perto de si, mas ainda assim eram tão somente 4. A nação da Romênia, ela conquistou a sua independência do Império Otomano em 1877. E lá pro final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, há alguns anos, a Transilvânia, a Bucovina e a Bessarábia uniram-se como o Reino da Romênia. Foi assim que nasceu o país. E foi assim que essas famílias nasceram também e decidiram, por bem, em uma espécie de democracia imperial, governar aquele território. Da Transilvânia vinha a famosa família, e eu já fiquei sabendo que vocês tiveram um breve contato com um descendente da família, a casa Senghir. Eu tenho certeza que ele deve ter sido um querido professor para vocês. É uma pena que ele tenha ido embora. Ele, ele fala meio tossindo assim para não entrar no mérito da questão. Mas, é, com certeza, a família da Transilvânia era uma família que vivia um tanto quanto embaixo. Uma família que no passado já teve gloriosos dragões e que se orgulhavam muito disso, mas na época da Transilvânia, antes de se reunirem ao reino da Romênia, era um tanto quanto falida, para dizer a verdade. Os dragões já morreram há muito tempo e o que a família cuidava e cuida até então são pequenos dragões que mal são vistos hoje em dia. Todo o reino da Romênia ele sempre foi um tanto quanto fechado, mas agora com os acontecimentos recentes ele se fechou de vez. Bom, continuando, a Bucovina, a outro território que se fundiu para formar o reino da Romênia,
Era composto por uma antiga família bruxa também, a casa dos Voltaire. São uma família, aí sim, muito endinheirada, digamos assim. Era uma região histórica, que recebeu grande parte dos romanos. E vocês sabem que os bruxos romanos foram os primeiros a inventarem muitas coisas que nós usamos ainda hoje. Enfim, não estamos aqui para falar sobre essas partes da história. E por último, a gente tem também a Bessarábia, uma região um tanto quanto menor daquele canto, que já chegou a fazer parte do Império Russo, mas era composto por uma outra família, a família Sherwood. Eu soube também por alto que vocês têm uma descendente dessa família aqui. Parece que é a nova professora de ah, ah, poções? Não. Ele pensa um pouco. Herbologia. Isso, herbologia. Uma descendente dessa família. E lá, no reino da Romênia, havia também uma outra família que se anexou a elas, a família da casa Dracu. Inclusive, o líder original dessa família, que claro, já morreu há muito, muito tempo, ficou conhecido como Conde Vlad Dracu. A história dele fez um certo sucesso entre os trouxas há um tempo atrás. Enfim, detalhes. E essas quatro famílias, elas se uniram e formaram então ali o reino da Romênia. E desde então a Romênia ela seguiu numa comunidade bruxa ainda pequena, mas agora muito mais ah, endinheirada, digamos, com a união dessas famílias. Apesar de elas viverem brigando constantemente entre si, elas governavam a comunidade bruxa com mãos de ferro e sempre respeitaram muito o tratado de sigilo da magia. Apesar de, eu nem precisar dizer, considerarem ainda famílias reais, algo que não é legitimado mais no nosso mundo bruxo há muitos e muitos anos. O que acontece na história recente, meus caros alunos, é que um bruxo das trevas, dito há muito como morto, Zion, o nome dele, conhecido por aí por ter cometido diversos crimes há décadas atrás, e famoso pela maldição Império, meio que ressuscitou dos mortos. Não se sabe direito ainda exatamente o que aconteceu com ele. E apareceu na Romênia. Eu preciso dizer que ele ah, não tem a sua origem extremamente conhecida, mas existem documentos históricos que comprovam que Zion estudou na escola de Durmstrang, pertencendo à casa Hausfoy. Hausfoy. Eu não, eu não sei dizer exatamente em alemão, mas ah, na época ele possuía outro nome, é claro. Eu não sei porquê, mas os Bruxos das Trevas eles parecem ter uma mania de mudar o seu nome, a sua alcunha. Talvez numa tentativa de realmente despistar a sua origem e dificultar as pessoas saberem quem realmente foi. O William pensa e fala mais pra ele mesmo, assim, do que pros outros. Eu tenho a impressão de que os Bruxos das Trevas adotam outro nome porque faz muito mais sentido você temer uma figura desconhecida, lendária, uma figura da qual você só tem notícias dos malefícios que esse bruxo causou, do que uma pessoa real. Uma pessoa que um dia já foi criança ou adolescente e que de fato estudou em uma escola, mesmo que seja Durmstrang, no caso de Zion. Bom, enfim, eu tô divagando, eu até peço desculpa. O fato é que Zion surgiu na Romênia
E de alguma forma que realmente ninguém sabe como, mas deixou muita gente chocada por ali, fez com que essas famílias elas parassem de brigar entre si e se unissem realmente num reino, numa monarquia, uma aliança feita não somente pelas famílias reais romenas, né, os clãs romenos, mas sim com o próprio Zion liderando essa aliança. E existem notícias de que essas famílias só pararam de brigar e aceitaram a liderança de Zion porque ele trouxe à tona uma verdade sobre elas. Ele para assim pra fazer um suspense dramático. Dizem por aí que Zion voltou com os verdadeiros antepassados dessas famílias. Só que dessa vez, em forma de vampiros. Ele olha pra todos os alunos assim. Eu soube que vocês já tiveram um certo desentendimento com vampiros no ano passado. E eu sei que eles têm relações com a Romênia, então foi por isso que eu decidi trazer esse assunto à tona. Eu acho que quando a gente tem um inimigo, o primeiro passo é sempre buscar informações sobre ele. E a verdade é que sim, alunos, esses vampiros que vocês enfrentaram, eles vieram diretamente da Romênia e são frutos dessa aliança. O Zion ele só concordou fazer as famílias de bruxos aceitarem a situação porque os primeiros descendentes, né, os fundadores das casas reais da Romênia, estavam junto com ele e aparentemente declaravam apoio a ele. Eu não sei se vocês têm muita noção, mas os vampiros, apesar de serem seres extremamente poderosos, são ignorados pela comunidade bruxa por algum motivo que eu, de fato, desconheço. O vampiro, no mundo bruxo, ele é deixado de lado de uma forma como se eles não pudessem apresentar perigo aos bruxos. Eu tenho que dizer a vocês que talvez os bruxos chegaram em um ponto de arrogância e estão tão acostumados às magias que eles acreditam que os vampiros não podem mais apresentar perigo, e isso é uma imensa mentira. Ainda mais agora que eles estão unidos de uma vez por todas, os vampiros representam uma grande ameaça. Bom, vocês foram a prova viva disso, e considerando ainda que eles estão sendo liderados por um grande bruxo das trevas do passado, eles representam um perigo ainda maior. Eu, como disse, tô contando pra vocês uma história do presente. Eu não faço a mínima ideia de como esses bruxos, esses vampiros, vão afetar a história do mundo bruxo no futuro. Mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que os vampiros representam uma ameaça real. E unidos sobre os mandamentos de um bruxo das trevas, se tornam ainda mais ameaçador. Eu só fico extremamente curioso para saber qual foi o argumento, a tática que Zion usou para convencer esses vampiros. Afinal, os vampiros e os bruxos, eles não se dão bem. São raros os vampiros que são aceitos na comunidade bruxa. Primeiro porque eles sofrem muito preconceito dos próprios bruxos, e segundo porque eles mesmos possuem preconceitos contra os bruxos.
Então, as nossas comunidades nunca se deram lá muito bem. Como eu disse, os bruxos simplesmente preferiram varrer o problema da questão vampírica para debaixo do tapete e esquecer que eles existem. Assim era muito mais fácil e cômodo lidar com eles. Acontece que varrer os problemas para debaixo do tapete nunca é uma boa ideia. A poeira, meus alunos, se acumula e uma hora ela volta para tomar conta da casa. Eu não quero assustar vocês aqui com isso ou algo do tipo, mas vocês podem ter certeza que algo tem que ser feito. Essa guerra que o nosso ministro da magia declarou contra a Romênia, eu sinto dizer, mas eu acredito que ela é tão só fachada. A mais pura fachada. Eu não sei se o nosso ministro de fato está fazendo algo contra os vampiros, até porque seria necessário muito mais poder bélico para isso. O professor de defesa contra as artes das trevas de vocês com certeza pode dizer isso com muito mais propriedade do que eu. Os vampiros, eles possuem um fraco muito forte contra o sol, isso é fato. Mas contra a magia, eles são seres irritantemente fortes e resistentes. A magia tem que ser muito bem feita e muito bem executada para realmente causar dano em um vampiro. E ainda assim, eles são seres extremamente rápidos, astutos. E se as lendas sobre vampiros forem verdades, que Merlin nos proteja. Os vampiros originais, fundadores das casas romenas, podem ser ainda muito mais poderosos. E pelo que as informações novas nos contam, Zion não somente fez uma aliança com os vampiros romenos, mas como anda por aí reunindo os vampiros do mundo todo sob a bandeira da Romênia. E eu digo mais, ele já começou uma campanha de expansão. A Romênia era um território muito pequeno e aparentemente, com a chegada dos vampiros, ela tem uma sede maior de expansão. A Romênia já começou a se espalhar pelos territórios ali vizinhos, dominando completamente a Moldávia, a Bulgária e está agora em constante expansão contra a Hungria e a Sérvia. Todos os países vizinhos já estão em estado de alerta máximos e as fronteiras da Romênia estão completamente fechadas, de modo que é difícil saber exatamente o que acontece por lá. Eu fico triste em saber que o nosso Ministério da Magia esteja travando uma guerra de palavras, porque realmente algo tem que ser feito ali. Os vampiros unidos têm todos os direitos do mundo, mas eles são uma ameaça real não só à comunidade bruxa, não só à comunidade bruxa, mas como o mundo inteiro. Não existem mais notícias, alunos, de trouxas na Romênia. Como se todos eles já tivessem sido subjugados por aquelas famílias vampíricas ou por Zion, ou sabe Deus o que é que esteja acontecendo lá. E nós demos sorte, eu digo pra vocês sem medo. Diziam não ter se aliado, pelo menos ao que a gente conhece, com Grindelwald. Senão a catástrofe poderia ser ainda maior. E eu não tenho a mínima dúvida de que o sigilo da magia na Romênia já foi completamente quebrado. Que Merlin os ajudem de toda sorte.
Eu lamento profundamente o que tem acontecido naquele território e espero que medidas realmente sejam tomadas. Ah, dúvidas? Dúvidas sobre esse território tão hostil? Sir Crawford? É. O que tudo indica, os vampiros eles perdem o dom da magia assim que se transformam. Dúvida se Hum. Tem duas respostas para essa sua pergunta, Sir Crawford. Dizem, pelo menos as lendas, que os vampiros, ele faz aspas com a mão de novo, originais, ou seja, os primeiros descendentes daquelas famílias, eles possuem habilidades especiais. Não são exatamente magia, mas eles possuem dons, poderes sobre-humanos que com certeza representam uma clara ameaça aos bruxos mais fortes. É por isso que eu temo tanto essa reunião dentre eles. E sim, existem bruxos que podem usar uma espécie de magia. São aqueles chamados bruxos vampíricos. Eu precisaria de uma aula inteira só para falar sobre eles, mas dizem que são bruxos que se tornaram vampiros e que, por algum modo, por algum ritual ou método secreto da magia, ainda conseguem permanecer com parte da sua bruxaria intacta. Existem também aqueles que os vampiros chamam de sangues ralos, vampiros recém-transformados que não possuem uma descendência muito clara e que, portanto, ainda são meio humanos também. Eu, de fato, preciso dizer que não conheço nenhum bruxo que tenha se transformado em um vampiro sangue ralo, mas ainda não se sabe quais são os efeitos que isso podem causar, se eles poderiam usar magia de fato ou não. Eu não sou o melhor especialista em vampiros, eu sinto muito. Ah, Ela levanta a mão também. Sr. Lovegood, claro. Ah, sobre essa situação da guerra, a gente não tá numa situação muito delicada, então, porque o Império não tá fazendo nada e você sabe que a gente viu os vampiros aqui, não é fácil usar magia contra eles. Eles estão aumentando, juntando e se reunindo. Se eles atacarem do nada, não vai conseguir resistir. É, o senhor tem toda a razão, Lovegood. Eu. Bom, o Sr. Greengrass, ele tem muito apoio. Então, meio que as coisas dependem dele para acontecer. E de qualquer forma, a Romênia tá numa campanha de expansão relativamente curta e não representa perigo imediato à Inglaterra. Aparentemente estava bem claro que eles só vieram atacar Hogwarts em busca de algo ou de alguém. E os aurores enxergam o caso como sendo uma busca pelo próprio professor de vocês, o professor Sengir. Eu não posso dizer muito mais sobre isso, porque são informações confidenciais e que ainda estão sob investigação, então nem eu mesmo sei. Mas, ah, infelizmente, a Romênia é um país muito pequeno e, como eu disse, os vampiros são constantemente ignorados pelos bruxos. A maioria dos bruxos não leva a sério essa ameaça vampírica e
existem vários outros problemas acontecendo pelo mundo. O próprio Grindelwald, envolvido em uma espécie de massacre de trouxas, aliado aos nazistas. Tem várias outras guerras acontecendo por aí, Sr. Lovegood. Inclusive guerras internas, então é muita coisa talvez pra gente se preocupar. E os bruxos puro sangue insistem que os vampiros não são claramente uma ameaça, ainda mais que estão do outro lado, a uma distância muito grande de nós, sabe? Bom, acho que sim, mas ainda parece muito errado isso. Eu entendo e compartilho da sua preocupação, mas infelizmente é assim que tá acontecendo agora. Ah, perguntas? Senhora Lovegood, por favor, nos dê a sua contribuição. Bruxos normais? Como assim? Ora, eu acho que não estou entendendo, Sr. Lovegood. Se os bruxos não são transformados, eles não são vampiros, não é? Não, não. Na verdade, pelo que eu sei, até eles iam chegar com os portadores originais ali daquelas famílias. A comunidade bruxa repudiava os vampiros tanto quanto os bruxos aqui da Inglaterra. Aparentemente, os bruxos originais das famílias romenas foram o golpe de mestre, a virada de chave que Zion deu. Eu acredito que algumas famílias deveriam sim saber que seus antepassados haviam virado vampiro. Alguns até poderiam conviver com eles de uma forma escondida, mas isso nunca foi bem visto na comunidade bruxa. Não é um orgulho você ter um antepassado vampírico. Muito pelo contrário. Ah, mais alguma pergunta? Bom, então eu queria deixar essa mensagem pra vocês. Não quero preocupar ninguém, é claro, mas ainda assim, algo pra gente ficar de olho. A história tá sendo escrita e ela pode ser muito perigosa caso medidas mais severas não sejam tomadas. E não se esqueçam de refletir sobre os contos da calamidade da magia. É, eu acho que é isso. Até a próxima. Eu nunca fui professor, eu não sei. Eu não sei como eles terminam uma aula normalmente. Se alguém quiser conversar sobre algo, eu ainda estou à disposição aqui. Ele fala simplesmente fechando o seu. é, pegando o seu cantil e bebericando mais um pouco de água. Uma maravilhosa primeira aula, professor. Sério, você foi muito bem. Aí ele coça a cabeça. Vocês acharam mesmo? Será que eu mandei bem? Você saiu muito bem, Sr. Crawford. Parece ser um aluno muito interessado. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo dessa aula de hoje. Eu sou um bom contador de história, mas eu sei lá. Eu chego perto dele e falo: "Dor de olha, meus Sonserinos ficaram vidrados." E eu aponto com a cabeça pro Tom e companhia. Realmente,
E, de fato, os Sonserinos, assim, eles estão conversando baixo, mas interessados sobre. Claramente eles estão comentando sobre tudo que eles acabaram de ouvir na aula, assim. Às vezes até dão umas olhadas de canto pro professor. Ah, obrigado, eu acho. Eles realmente estavam prestando atenção conforme eu falava, eu fiquei observando. Eu quero. Tem sim, só vamos acabar a aula pro William ir embora de fato. E aí a gente abre pra vocês poderem conversar um pouco. Na verdade, eu quero fazer. Vixe, é isso. Acho que cochicha com ele aí no meio da galera, mas a galera vai ter a chance de ouvir. Que isso, do nada, Nada não. suspeito. Nada Nada. suspeito, tranquilo. Amo, aquilo, né? E é uso de artefato mágico. Gente, mas tá mesmo, não esquece. Olha que bom. Tá? Vamos por assim. A Erika e o Noah então conseguiram ouvir de fato. É o que eles conversaram ali. E com certeza que vocês fizeram. Vocês podem tranquilamente fazer a ligação com o cubo de vocês, com o que ele acabou de contar. Faz total sentido, inclusive, e é uma luz a algo que vocês estavam meio travados. É, mas eu conversar com o William. Ele vai se levantando assim e é, dobrando o paletó dele e guardando o cantil. Assim você me deixa envergonhado, professor Noah. Eu tenho certeza que eu não cheguei nem aos pés do senhor. Ah, toda boa lenda parece real, professor Noah. Não tem jeito. Alguma. Ele olha para os outros alunos ali ao redor. Ah, professor Noah. É,
É muito engraçado, né? É só uma lenda, né? O senhor sabe, é uma história, né? Entendo. Bom, é como eu disse, muitos acreditam que o próprio Hogwarts poderia ser um bom local para um selamento desse tipo. Muitos acham que o Agadow, pelo seu tamanho, por fazer parte da montanha da Lua, também seria um bom lugar. O Egito tem vários lugares propícios. É difícil dizer assim, mas são muitos, com certeza. Imagina, que isso. Perfeito. Ele coloca o cantil Serafim, no o paletó. Serafim tá num cantinho afastado fazendo. Fazendo com a mãozinha pro você chegar perto. Ele vai andando assim, tipo, normal. Ah, oi, Serafim, me chamou? O quê? Você baixa? Vontade de uma aventura. Ele fica meio envergonhado. É que, claro, lógico, eu tô um pouco velho, mas ainda não tô morto, não é? Falou sobre as histórias que você viu objetos, encontrou coisas. E quer ver mais um? O que exatamente você Eu quer já queria dizer? te mostrar isso. Isso ajuda, você parece saber mais do que os outros. As histórias das calamidades. Hogwarts é um lugar de selamento. E eu sei onde fica. Você- Ele olha ao redor, assim, pra ver se não tem ninguém ouvindo. Agora é a vez de vocês, Corvinos. Rodem a astúcia. É, Vai que eu não fui nem um pouco suspeito, né, cara? Eu tava indo pro você, canto. você sabe mesmo, Serafim? Tipo, você tem certeza que. Você tem certeza que se trata de um local desse da história? Claro, claro que eu confio. Vamos, mas agora sim? Então vamos. Vamos dar uma despistada, pelo menos, né? Entrar no castelo e sair, não sei. A gente passa na cozinha, pega alguma coisa pra comer, eu tô com uma fome. Sim, Corvus, você escutou o Serafim falando. O que você faz? Não. Pô, Caralho, todo mundo. mano, Eu eu vou jogar. vou comentar com o Alec. Pô, eu ouvi eles falando assim. Se ele não tiver, eu vou chegar perto dele e vou dar uma cochichada.
Perfeito. Assim vocês acabaram de mano. ganhar um convite para a sessão de domingo. Que domingo nós iremos de fato até aquele local.